Fala, meu povo, novamente aqui estamos juntos. Mais uma aula de língua portuguesa. Vamos falar de um assunto hoje também, todos são, né, de extrema importância, que são as figuras de linguagem. Peço nesse primeiro momento que você não se preocupe em querer classificar em figuras de palavras, figuras de pensamento, figuras de construção, figuras de som, não precisa. Chama-se tudo de figuras de linguagem, beleza? Vamos lá. Vamos analisar uma a uma de acordo com a sua prova, tá? Primeira de todas, metáfora. Metáfora. O que é uma metáfora? Olha para mim. Metáfora é uma comparação, tá? É uma comparação. Mas é uma comparação implícita. Não é explícita, é implícita. Está ali entre linhas. Tem que fazer um esforço para poder entender, tá? Eu não tenho ali uma partícula expressa. Ela é implícita, tá? Então a metáfora tem esse caráter importante que é o caráter implícito, tá? Quando eu utilizo uma palavra, uma expressão fora do seu sentido original e há uma comparação implícita, eu estou tratando da metáfora. Preste bastante atenção, porque isso aqui pode ser até um pouco de novidade para alguns. Os olhos dela eram luzes brilhantes. Perceba, luzes brilhantes e olhos dela, olhos. Perceba o seguinte, eu tenho aqui uma comparação implícita. É como se os olhos dela fossem luzes brilhantes, mas é implícita, ok? Eu te pergunto, os olhos dela eram literalmente falando duas luzes brilhantes? Olha para mim, tirar os óculos. Os olhos dela eram luzes brilhantes, meio duas lâmpadas aqui assim? Não. É uma associação implícita, tá? Os olhos delas são tão bonitos, tão apaixonantes que parecem, nossa, os olhos dela são luzes brilhantes de metal, tá? Fora do seu sentido natural, do seu sentido original, e tem essa comparação implícita, tá? Agora, vamos olhar a figura de linguagem chamada comparação, para a gente poder contrapor uma e outra. A comparação é uma comparação. Ora, ora, Sherlock Holmes. Só que, diferente da metáfora, a comparação é feita de forma explícita. Ela é linda como? Aqui eu tenho um elemento explícito comparativo. Sim, eu tenho? Os olhos dela eram, eram luzes brilhantes. Comparação implícita entre olhos e luzes brilhantes. Aqui eu tenho uma comparação explícita. Então, se for implícito, é metáfora. É difícil de você entender. Se for explícito, tá ali, ó, tem um como, tá? Tem uma expressãozinha comparativa. Beleza? Agora, se eu falo, ela é uma deusa, uma louca, uma feiticeira, aí eu já não tenho mais o campo da comparação. Está implícito. Ela é realmente uma deusa, literalmente uma deusa? Ela é literalmente uma louca, uma feiticeira? Então aí eu já estou no campo da metáfora. Então, resumindo, a metáfora é uma comparação implícita, tá? Uma palavra fora do seu sentido original, básico, e a comparação é feita de forma explícita, normalmente com conectivozinho, ok? Vai ficar mais claro quando nós formos fazer as questões. Mas, faça um asterisco em metáfora. Todas as linguagens, figuras de linguagem que eu trouxe são importantes, mas dentro dessas que são importantes, tem um subgrupo das mais importantes. A metáfora é uma delas. Metonímia. Faça também um asterisco em metonímia, porque dentro desse grupo, ela pertence ao subgrupo das mais importantes. O que é a metonímia? É uma substituição de uma palavra ou de uma expressão por outra, ok? Só que não é de forma aleatória.
ela precisa ter uma estreita afinidade de sentido. Como assim? Olha para mim. Metonímia. Eu vou pegar uma palavra e vou substituir por outra. Mas essa outra e a palavra inicial têm uma estreita relação de sentido, não é ao acaso, não é coisa aleatória, tá? Como assim? Vamos ver nos exemplos. O menino tomou um copo de Nescau. O menino tomou um copo de Nescau. Olha para mim. Tem como você tomar um copo de Nescau? Sinto lhe informar, mas não tem como, porque Nescau é a marca. Você não tem como tomar a marca, beber a marca. Você toma o achocolatado, ok? Só que o achocolatado em pó e o Nescau, eles têm estreitas relação de sentido. Tanto é que você fala que vai tomar um Nescau, não vai tomar um achocolatado. Quando você vai fazer a barba ou vai raspar a perna, você usa o quê? Uma Gillette? Usa uma lâmina. Gillette é a marca do produto. Mas, por associação, estreita relação de sentido, é possível trocar a marca pelo produto, o produto pela marca. Ok? Assim acontece com diversas outras coisas, tipo o isopor, também isopor é uma marca, e tudo mais. Vamos para o outro exemplo. Aquele homem lê Machado de Assis. Você pega o Machado de Assis, grande escritor da nossa literatura, você pega o Machado de Assis e lê o cara, você bota ele numa mesa, abre como se fosse um livro e fala, eu vou ler o Machado de Assis. Você vai ler literalmente o homem? Não. Aqui é uma estreita relação de sentido. Eu estou trocando, por exemplo, aqui tem o todo pela parte, a marca pelo produto. Neste caso, eu tenho o autor pela obra. Você não está lendo o Machado de Assis em si, você está lendo a obra machadiana, o livro Machado de Assis. Ok? Isso é metonímia. Tranquilidade? Catacrese. Catacrese não costuma cair em prova. João, se não costuma, por que você trouxe? Seu safado. Calma. Catacrese, às vezes, vem para preencher opções. Letra A, metáfora. Letra B, metonímia. Letra C, hipérbole. Letra D, não sei o quê. Letra E, catacrese. Tá? Catacrese, às vezes, vem para preencher as opções. Então, você sabendo o que é, você consegue eliminar uma alternativa. E isso é muito válido. De 5 alternativas, você elimina uma, nossa, você já ganhou aí chances de acertar a questão. Então, catacrese. Antes de te explicar, lembra que catacrese é um pé de mesa. Catacrese é um braço do sofá. É uma asa da xícara. É uma coroa do abacaxi. Antes de te explicar, você já bota isso na cabeça. Por quê? A catacrese é uma espécie de metáfora. Mas é uma espécie de metáfora cristalizada. Por quê? Olha para mim. Algum ser humano, em um momento, falou: isso aqui, que o meu computador está em cima, é uma mesa. Legal. Isso aqui, que está fazendo com que a mesa não caia, não tem nome. Estranho. Mas parece que a mesa tem pé. E eu sou ser humano e tenho pé. E bicho, pé. Então por que que mesa também não pode ter pé? Então, por falta de nome e por uma associação implícita, metaforicamente, e que se cristalizou com o decorrer do tempo, isso virou uma catacrese, tá? Alguém em algum momento olhou para o abacaxi e falou: este negócio de cima parece uma coroa. Então, por uma associação, falou coroa do abacaxi. E isso se cristalizou. Cristalizou, tá? Batata da perna. A batata da perna tem nome, é panturrilha. Tá? Então, não é nem tudo que não tinha nome. Eu fiz assim um exemplo só para ficar claro. Mas olha a panturrilha. Parece uma batata? Então, por uma associação a uma batata, também se fala batata da perna. Mas a panturrilha tem nome panturrilha, não é igual ao pé da mesa, que não tinha um nome. Então, não é simplesmente uma coisa que não tinha nome, mas é por uma associação com alguma outra coisa, ficou-se cristalizada.
Ok? Então lembra aí catacrese pé de mesa, como exemplo. Não precisa fazer um asterisco, tá? Metáfora e metonímia, nesta parte, são os mais importantes. Perífrase. O que é perífrase? Eu simplesmente chego para você e falo: "A cidade maravilhosa continua muito violenta". Quem é a cidade maravilhosa? Rio de Janeiro. Para quem aí é fã da literatura, né, eu falo o poeta dos escravos. Quem é? Só tem um, Castro Alves. O rei do futebol fez uma visita ao Maracanã. Quem é o rei do futebol? Pelé, indiscutível. Quem é a rainha dos baixinhos? A Xuxa, indiscutível. E o que é a perífrase? É justamente isso. É quando uma característica ou um atributo de um ser, de uma pessoa, de algo, ou de um fato também, tá? Tornou este ser, ou este fato, ou este algo celebrizado, vamos chamar assim, tá? Celebrizou esse fato. A cidade maravilhosa, você pode ir lá na Europa, oh, Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Conhece no mundo inteiro. O rei do futebol, conhece no mundo inteiro. Por quê? Pelé, por suas características e atributos, teve este nomezinho atribuído a ele, e é um fato, ele tornou celebridade, já era, todo mundo reconhece você. Por isso, Xuxa, rainha dos baixinhos, quem é que não sabe que a rainha dos baixinhos é a Xuxa, entendeu? Então, virou célebre por uma característica, um atributo, perífrase. Sinestesia. Sinestesia, você lembra daquele amigo seu, amiga sua, chato, o ar-condicionado incomoda, se falar alto incomoda, se cutucar incomoda, e tudo incomoda. Então lembra desse amigo chato. O que é a sinestesia? É uma mistura, uma mescla das sensações e dos sentidos, ok? Se a música alta incomoda, se está frio incomoda, se está calor incomoda, tudo incomoda a pessoa. Aquele risoto tem um cheiro gostoso. Como assim tem um cheiro gostoso? Esse cheiro é o olfato e gostoso é paladar. Mescla, mistura de sentidos, sensações, sinestesia. Sua voz é áspera ao cantar. Voz é audição, né? Alguém escuta. E áspero tem a ver com tato. Olha a mistura de sentidos. Houve um silêncio negro na sala de aula. Silêncio é algo auditivo e negro é algo visual. Misturou sinestesia. Ana? Antítese. Antítese. O que é anti? Posição contrária. Tese, uma ideia fundamentada. Uma antitese ou uma antítese é um contraste, é uma contradição de ideias, palavras, expressões. Metade de mim te adora, a outra metade te odeia. O corpo é grande e a alma é pequena. Felicidade e tristeza tomaram conta de sua alma. João, você acabou de falar em outra aula sobre antônimo. Antônimo é trabalhado em semântica. Antítese é trabalhada em figuras de linguagem. É uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? Estamos em figuras de linguagem. Contraste, oposição de ideias ou palavras, antítese. Faz um asterisco também, porque tem em prova. Paradoxo. Paradoxo é a chamada contradição. Contradição. Que não pode ter, por exemplo, na sua redação. Se você está escrevendo um texto, utilizando argumentos sólidos, você não pode lançar mão, utilizar contradições, senão seu texto fica uma bosta. Isso. É ferida que dói e não se sente. Como assim a ferida dói e você não sente? Tradição, né? Que música silenciosa ele toca? Ora, música silenciosa, música tende a fazer barulho. Foi sem querer querendo. Ora, como que foi sem querer e você fez querendo? Querido Chaves. Beleza? Eufemismo. Eufemismo é legal. Olha para mim. Vamos supor que sei lá, um pai de um amigo seu, né, Deus me livre, mas acontece de morrer. Todo mundo morre. Eu morro, você morre, todo mundo um dia morre. Vamos supor que o pai de um amigo seu morre e você precisa ligar para esse seu amigo.
Vai falar: "Então, Joãozinho, seu pai morreu". Não, bruto, muito duro. "Então, Joãozinho, seu pai estava dirigindo, tal, de repente Deus o chamou", entendeu? Melhor do que falar também abotoar o paletó, né, aí já estamos nas expressões idiomáticas, mas quando você ameniza uma situação, Deus o chamou, ele está com os anjos, ele não está mais entre nós estamos amenizando uma situação para causar menos impacto, concorda? Então, isso é o eufemismo. Eufemismo. Ele partiu desta para uma melhor. Ele morreu. João faltou com a verdade. João mentiu. E amenizar algo ou alguma situação para diminuir aí, né? Evitar um possível impacto. Ironia. Ironia. Ironia vem, normalmente, lá nos quadrinhos, tá? Volto a falar, bem possível que venha na sua prova um Agar, uma Mafalda, um Calvin, nos quadrinhos. A ironia é bem trabalhada nesse tipo de linguagem mista. Até linguagem não verbal mesmo, ou linguagem verbal, tá? Eu falo de linguagem mista por causa dos quadrinhos, são muito comuns em prova. O que é ironia? É você dizer uma coisa, só que o contrário, tá? Só que de propósito. Muitos só que de, né? A ironia é o só que de. Você vai dizer algo contrário, propositalmente, algo contrário ao que seria falado naturalmente, para causar algum tipo de efeito. Como assim? Aquele menino parece um anjinho, briga com todos os coleguinhas. Falou uma coisa ao contrário, de propósito, para causar algum impacto. Em vez de falar aquele menino é um capetinha, briga com todos os coleguinhas, aqui é só o óbvio, né? Quando eu falo aquele menino é um anjo, parece um anjinho, você fala, será que ele é bonzinho? Não, ele briga com todos os coleguinhas. Aqui eu tenho uma ironia entre esses dois aspectos aqui, tá? E a ironia precisa ser bem feita, né? Quantas vezes você já foi irônico com um amigo seu e ele não percebeu a ironia e acreditou que aquilo era aquilo mesmo? Pois é, grande problema, né? Então a ironia tem que ser bem feita. Faz um asterisco aí também, porque a ironia cai em prova. Hipérbole. O que que é hiper? Hiper é muito. Hipérbole é um exagero, é um excesso, tá? Fica com a palavra exagero como referência. Chorou rios de lágrimas. Tem como alguém chorar rios de lágrimas? Não, é um exagero. Não o vejo há milhares de anos. Tem como alguém ver, não ver outro há milhares de anos, Matusalém? Não tem como. Quantos anos você vive? 70, 80, 90? Você não vive mais de 1000 anos. Ok? O carro voava pela rodovia. Voava literalmente, tinha asa, turbina, levantava voo? Não, ele estava muito rápido. Isso aqui é um exagero, tá? Falar que o carro voava na rodovia, exagero. Ok? E vejo também muita gente fazendo. A pessoa chega, nossa, João, eu literalmente não o vejo há milhares de anos. Falam, literalmente? Quantos anos você vive? Tá? O literalmente, ele vai quebrar essa coisa do conotativo, essa coisa da figura de linguagem. Quando você usa o literalmente, eu estou falando, eu vou falar uma coisa real mesmo, sentido real, sentido não figurado, sentido literal da coisa. Então, literalmente, não vejo, sei lá, 3 anos. Legal, aí pode ser, é possível. No ano 1 passou, você não viu o cara, o ano 2 passou, você não viu o cara, o ano 3 passou, você não viu o cara, bacana. 3 anos que não vejo o cara, literalmente, tá, é aceito. Agora, há milhares de anos, literalmente, você não vive milhares de anos para deixar de ver uma pessoa ou por outros milhares de anos, tá? Aqui, então, nós temos um exagero, milhares de anos. Assim como, nossa, ele morreu de rir. Aí a pessoa vira e fala, nossa, ele literalmente morreu de rir. Ele literalmente morreu de rir. Ele riu até perder o fôlego e cair morto? Não é literalmente. Quando eu falo ele morreu de rir, eu estou no campo hiperbólico, exagero.
tá? Ele riu muito. Não, ele morreu de olha a hipérbole. Bacana? Prosopopeia. Prosopopeia. Aqui vocês vão fazer um asterisco. Cai muito em prova também, tá? Vou falar com vocês o seguinte, vem para mim. As bancas de concurso atualmente tendem a trazer prosopopeia e personificação como sinônimo, tá? Guardem essa informação. Informação 1, prosopopeia e personificação são sinônimos, ok? Em provas mais específicas, às vezes pode acontecer, por exemplo, uma prova para professor de português, provas mais específicas, querer cobrar a diferença entre prosopopeia e personificação, tá? É raríssimo e são em casos muito específicos. Via de regra, prosopopeia e personificação são a mesma coisa, tá? Para a prova de vocês. Tá bom. E o que que é isso? É simples. Quando eu falo, antes de explicar, eu vou dar o exemplo. A Amazônia chora devido ao desmatamento. A Amazônia tem competência, tem capacidade para chorar? Não. A Amazônia é um ser inanimado, um ser não vivo, não é pessoa, tá? Não é ser vivo. Mas, João, a Amazônia tem florestas, as florestas têm árvores e as árvores são seres vivos. Gente, calma. A Amazônia em si, ela é um ser inanimado, não é um ser humano, não é um ser vivo. Como é que a Amazônia vai ter capacidade de chorar? E chorar é uma capacidade de ser animado, de ser vivo, de pessoa, tá? O que que é a prosopopeia e a personificação? É justamente isso. São características humanas em seres não humanos. Ou características de ser vivo em ser não vivo. Ser vivo em ser não vivo. As pedras andam vagarosamente. Pedra anda. Quem anda é gente. Quem anda é bicho. Quem anda é ser vivo. Tá? Mais especificamente, pessoas e animais, por exemplo. Pedra anda? Não. Então foi atribuída uma característica humana ou de ser vivo a um ser não humano, não ser vivo. Um ser inanimado a um ser animado. Tá? João, e aquela diferença que você disse que existe entre personificação e prosopopeia que às vezes aparece? É que persona vem de pessoa. Então aqui tem mais a ver com característica de pessoa mesmo. E aqui é o geralzão, ser vivo. Mas como eu disse, as provas de concurso não trazem essa diferença, eles trazem tudo junto, tá? Então não se preocupem. Dificilmente, raramente, eu acho que a chance de acontecer isso é 0,0001%. Letra A, prosopopeia, e letra B, personificação. Não vai vir. Vai vir ou um ou outro e não vai cobrar a diferença entre os dois, não. Fiquem tranquilos. Mas se cobrar, se por um acaso a banca fizer uma aberração dessa, você já sabe que o persona tem um pouco mais a ver com pessoa. Ok? Maravilha. Deixe-me apagar essa toda e vamos avançar. Elipse. Gente, vou falar uma coisa com vocês aqui. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver o que eu vou falar agora. Ah, o professor falou que é tudo igual. Não, o professor não falou merda nenhuma, tá? Eu vou falar algo para vocês fazerem uma associação. Eclipse ou elipse. Não parece a palavra? Parece. O que é o eclipse? Quando tem a Terra, a Lua, o Sol, um esconde atrás do outro, não sei quem é quem ali. Quem é que um esconde atrás do outro? Não sei. Eclipse, tá? Você olha para lá e fala, então, tem um na frente do outro, alguém está escondido. Está escondido? Tá escondido. Então, o eclipse, alguém está escondido. E a elipse? Alguém está escondido. Elipse é igual a eclipse? Não, não tem nada a ver, é para você lembrar do nome. Se tem alguém escondido, tem uma omissão.
alguém se omitiu. Escondido. A elipse trabalha com omissão. Omissão de quê? De um termo ou de uma expressão. Como assim? Olha essa frase aqui. Saímos ontem à noite. Saímos quem? Nós. Só que o nós não está ali, tá? O entre parênteses aí é porque ele não está ali. A frase é: saímos ontem à noite. Mas o nós é um sujeito elíptico, é um sujeito que está escondido aqui no verbo. O nós está aqui por meio de uma omissão. Houve uma omissão, logo, elipse. Na sala de espera, na sala de espera, apenas 3 pacientes. Dentro do consultório, 1. Esquece isso aqui. Na sala de espera, apenas 3 pacientes. Dentro do consultório, 1. Houve aqui a omissão de um termo, vocês não concordam? Qual termo é esse? Havia. Havia apenas 3 pacientes. E dentro do consultório, havia 1. Apareceu que estava escondido. Quando você esconde um termo, eu tenho uma elipse. Ok? Zeugma. Volta para mim. Normalmente, também, as bancas de concurso têm trazido zeugma e elipse como sinônimos. Tá? Normalmente, as bancas têm trazido zeugma e elipse como se fossem uma coisa só. Tá? Normalmente tem acontecido isso. E o que é a zeugma? A zeugma é uma espécie de elipse. A diferença entre entre zeugma e elipse é que a zeugma é uma omissão de um termo ou expressão que já foi mencionado anteriormente. Por exemplo, ele gosta de geografia. Eu, de português. Esta vírgula marca uma elipse, mas marca zeugma aqui, ó. É a omissão do verbo gostar. No céu, há estrelas. Na terra, olha que, olha que bonito. Beleza? A zeugma é uma espécie de elipse. As bancas tendem a trazer isso aqui, esse próprio exemplo aqui, as bancas trazem como elipse. Então, se disser que a elipse está errado, não, não está errado. Mas se vier, por exemplo, letra A, elipse, letra B, zeugma, aí ele está cobrando a diferença entre zeugma e elipse. Mas normalmente não há essa cobrança, tá? Eu só estou preparando vocês para alguma possível tramóia da banca, tá? Alguma tramóiazinha contra você. De modo geral, os dois aqui são elipse. De modo específico, se já mencionou o termo, é zeugma. Se não mencionou, é elipse. Pleonasmo é a chamada redundância. É o famoso subir para cima. Ora, você vai subir para onde? Só pode ser para cima. Subir para baixo eu acho um pouco complicado. Então, simplesmente vamos subir. Precisa do para cima, tá? Esse é o chamado pleonasmo vicioso, mas tem também um pleonasmo aqui que eu chamo de pleonasmo gramatical, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Perceba, aos funcionários não lhes interessam tais medidas. Esse leis aqui, nós vimos na nossa aula de coesão, quem que ele vai retomar? Funcionários. Não lhes interessam tais medidas. Não interessam tais medidas a eles. O leis significa a eles. A eles quem? Aos funcionários. Percebam que eu tenho aqui aos funcionários e tenho eles. Eu tenho 2 objetos indiretos, ou seja, eu tenho objeto indireto pleonástico. Eu estou repetindo 2 vezes os mesmos termos da oração. Não, ó, começa aqui. Tais medidas não interessam a eles. Leis é igual a eles. Mas eu tenho aqui também aos funcionários, né? Então, seria tais medidas não interessam aos funcionários, a eles, aos funcionários de novo. Não é redundante ou redundante? É redundante. Estou falando 2 vezes a mesma coisa, tá? Isso também é pleonasmo. Beleza? Vamos avançar.
Minutinho. E beleza. Hipérbato. João, você acabou de falar não, eu falei da hipérbole. Hipérbole. Hipérbole é exagero. Hipérbato é outra coisa. Outra coisa. Vamos ver o que é hipérbato agora. Hipérbato. Quando há uma quebra ou uma inversão na estrutura sintática. João, falou grego, eu sei, calma. Eu vou pegar essa frase aqui e vou trazer para cá. São como cristais as palavras. Isso está na ordem natural ou não? João, o que é ordem natural? Não sei. Sovaco. Jeito, verbo, complemento. Essa é a ordem direta, a ordem natural. Quando você inverte essa ordem, bota o complemento para cá, o sujeito para lá, o verbo para cá, você está no campo do hipérbato. É a troca, a inversão desta estrutura sintática. Tá? Qual seria a ordem natural desta frase que eu trouxe para cá? Isso, fala que eu te escuto. As palavras são como cristais. Agora eu tenho a ordem normal. As palavras são como cristais. Agora eu botei o são para cá, palavras para lá, como cristais para cá. Aconteceu o quê? Uma inversão, uma quebra. Logo, hipérbato. Ok? Então vamos lá. Próximo exemplo. Dos meus problemas cuido eu. Ora, seria eu cuido dos meus problemas na ordem natural. Trocou? Quebrou a ordem? Inverteu? Hipérbato. Agora, a aliteração, assonância e onomatopeia. Não tem muito o que falar. A aliteração, repetição de sons consonantais ou de consoantes, para ficar mais fácil para vocês. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Olha o TTT aí, ó, repetindo. Repetição de consoantes. Assonância, repetição de vogais, ou, né, sons vocálicos. Sou um mulato nato no sentido lato, mulato democrático do litoral. Repetição dos sons vocálicos. E a onomatopeia são as imitações dos sons em geral. Normalmente isso aqui tende a cair mais nos quadrinhos. Marque a alternativa em que há uma onomatopeia. O que o sino faz? Blém, blém. O que o relógio faz? Tic-tac. O que o gato faz? Miau. O que o trem faz? Piuí. E por aí vai. Ok? Não tem muito o que falar aqui, só mesmo, né, relembrar aí a época da escola de vocês. Ok? Vamos agora ver como que isso cai em prova, e é o mais importante. Como cai em prova? Ok? Partiu. O impacto da tecnologia em nossas vidas. Vem para mim. Dica. Antes de você fazer a leitura do texto, o que é que você vai fazer? Ler o enunciado primeiro, para saber se precisa ler o texto. Precisa ler o texto todo? Ou vou ler apenas uma parte? Às vezes está lá, de acordo com o segundo parágrafo. Vai ler o segundo parágrafo e ó, lera, tá? Então, vamos aqui fazer a questão de forma macetada. O impacto da tecnologia em nossas vidas. Pula, vamos lá para o enunciado. Na expressão, conseguimos armazenar milhares de músicas na palma de nossas mãos. Tem a presença da seguinte figura de linguagem denominada. Sei, vamos ver o contexto? Vamos lá. Vamos ler um pouquinho. O impacto da tecnologia em nossas vidas. Vivemos o ápice da influência tecnológica no mundo e não temos como negar. Estamos conectados o tempo todo, seja pelo celular ou pelo computador, né? O mais correto seria seja pelo celular, seja pelo computador. O impacto da tecnologia em nossas vidas é extremamente visível, mas isso é algo bom ou ruim? Aí ele continua, parará, piriri, pororó, e conseguimos armazenar milhares de músicas na palma de nossas mãos.
Ele fala isso e pede para você marcar a figura de linguagem. Aí você vê aqui, ó, ah, milhares de músicas. Isso aqui é uma hipérbole. Pior que nem tem, né? Poderia ter. Aí você fala que isso aqui é um exagero. Aí eu te pergunto, olha para mim. Será que você colocar milhares de músicas aqui no celular, será que é um exagero? Às vezes você está com seu iPhone 20 aí, com 787 GB, será que não cabe algumas milhares de músicas? Tá? Estamos na realidade em que um celular, sim, ele pode ter milhares de músicas. Mas o problema não é aqui. O problema é, conseguimos armazenar milhares de músicas na palma de nossas mãos. Aí eu te pergunto, olha para mim. Aqui está a palma da minha mão. Eu consigo armazenar milhares de músicas na palma da minha mão? Consigo, literalmente falando? Tem um chip aqui? Não, né? Ainda não, né? Mas eu não tenho, tá? O que que eu tenho na palma da minha mão? O celular. O celular fica o dia inteiro na palma da sua mão. Então, as milhares de músicas estão armazenadas no celular e o celular está na palma, ok? Com esse raciocínio, olha o texto. Seja pelo celular, seja pelo computador. Milhares de músicas na palma de nossas mãos fazem referência ao uso do celular. Então, volta para mim. João, que aula chata, volta para você toda hora. Sim, porque você precisa entender, tá? Você precisa entender. Quando eu falo com estreita relação de sentido, substituindo uma palavra pela outra, uma expressão pela outra, em vez de falar milhares de músicas no meu celular, eu falo milhares de músicas na palma da minha mão. Não tem estreita relação de sentido? Então, qual é a melhor opção para mim? Qual é a melhor opção para mim? Metonímia, letra D. D de Deus abençoe a nossa prova. Vocês concordam comigo ou discordam de mim? É catacrese? Tem pé de mesa? Não tem pé de mesa. Não tem uma metáfora cristalizada. Tem zeugma? Tem uma omissão de um termo já dito? Não. Tem paradoxo? Tem contradição de ideia? Não. Tem aliteração? Tem repetição de consoantes? Tá? Fechou? Questão 2. Na imagem abaixo, identifica-se a presença da seguinte figura de linguagem. Racismo é um vírus. Olha para mim. O racismo é crime. Nós vimos isso lá em Direitos Humanos, vimos na Declaração, vimos lá no artigo 5º. Bacana, tá? É um crime imprescritível, inafiançável. Legal. Racismo é vírus? Racismo é doença? Não. Racismo é um crime, é um ato que alguém comete e deve ser preso, tá? Tranquilo? Beleza. Vírus é o quê? Uma doença, um vírus da gripe, uma coisa que se espalha. Então, racismo é um vírus, literalmente falando? Ou foi feita uma associação implícita, uma comparação implícita com o vírus? Uma associação implícita. Uma associação implícita. E qual é a característica do vírus? Não é se espalhar? Então, o jovem, volta aqui para a tela, deixa eu ver aqui. O jovem aqui de máscara e tal, falando que o racismo é um vírus. É como se o racismo criasse, mas está implícita a ideia. Então, se eu tenho uma comparação implícita, eu só posso ter aqui uma. Ok? Tenho hipérbato? Não. Inversão da ordem sintática? Estou amenizando uma situação? Não, então não tem eufemismo. Estou tendo um termo aí omisso? Então não tenho elipse. Tenho contradição? Então não tenho paradoxo. Tá? É sempre bom também você ir eliminando, vai eliminando as opções. Tá? Observe a imagem abaixo. Legal, observei. O texto foi construído levando em conta a seguinte figura de linguagem. Vamos tentar entender isso aqui. Vamos tentar entender. Aqui nós temos um relógio. Acompanha. Isso aqui é interpretação.
Texto não verbal. Aqui eu tenho uma moeda, significa dinheiro. Concordam? O relógio marca o quê? Hora, minuto, segundo, isso tudo tem a ver com o passar do tempo. Então, relógio significa tempo. E a moeda significa dinheiro. Perceba que isso aqui é uma balança. E balança serve para quê? Balança serve para pesar. Ora, ora. Ok. Agora, olha para mim. Eu sou uma balança. A balança está assim ou a balança está assim? Ou nenhum dos dois? A balança está assim. A balança está equilibrada. Nem para cá e nem para cá. Nem tempo, nem dinheiro. Nem tempo, nem dinheiro. É aqui, ó. Tempo e... Tá? Então a balança está equilibrada. Se a balança está equilibrada, eu posso dizer que tempo é igual a dinheiro. Ok? E qual é o ditado ao qual eu posso chegar fazendo referência? Isso, estou te ouvindo. Tempo vale dinheiro. Então eu vou pegar esta frase e vou trazer para o meu próximo slide. Tempo vale dinheiro. Aí eu te pergunto, que questão nós estamos? Questão número 3. Aí eu te pergunto, tempo vale literalmente dinheiro? Você consegue comprar o tempo com dinheiro literalmente? Vale no sentido de igualdade de valor mesmo? Não. E eu tenho uma comparação implícita. Implícita. Tempo vale dinheiro metaforicamente falando. Uma metáfora. Ok? Tempo vale dinheiro, mas não é um literalmente falando. Bom? Boa? Tem antítese? Tem oposição de ideia? Não tem oposição de ideia nenhuma. Comparação, está comparando alguma coisa? Até está. Então, calma aí. Metonímia, está trocando uma palavra pela outra ou expressão pela outra com estreita relação de sentido? Não. Está amenizando uma situação? Não. E por que não é comparação? Porque a comparação é explícita. A metáfora é implícita. Tempo vale dinheiro, mas não literalmente falando. Eu tenho aqui uma comparação de forma implícita. Eu não tenho nenhum conectivo aqui como se fosse tempo, é como se fosse o dinheiro. Não, é tempo é dinheiro, tempo vale dinheiro. Comparação implícita. Questão número 4. Identifique as figuras de linguagem nos versos a seguir, observando se trata de metáfora, prosopopeia, antítese ou metonímia. Ele já deu aqui as figuras que serão trabalhadas. Aí eu te pergunto, não existiria som se não houvesse silêncio. O que vocês acham disso? A relação entre som e silêncio. Será que nós temos uma metonímia? Troca de palavras que tem estrita relação de sentido? Não temos. Você já elimina B. Metonímia, já eliminei, né? Da B. Metáfora, eu tenho alguma comparação implícita? Perceba que eu tenho aqui uma relação entre som e silêncio. Som é algo que faz barulho, silêncio não faz barulho. Eu tenho uma contradição de ideias. Não é uma contradição, né? É uma contraposição de ideias. Por favor, né, professor? Então, eu tenho antítese. Fico com a A e a C. Então, vou botar aqui. 2. Uma coisa triste no fundo da sala. Me disseram que era Chopin. Chopin, para quem não conhece, foi um grande compositor. Tá? E o que é essa coisa triste no fundo da sala?
É Chopin, literalmente, que estava lá, "Ai, meu Deus, a mulher me largou", triste no fundo da sala, era ele? Não. Essa coisa triste no fundo da sala não é o Chopin, é a música de Chopin. Então, aqui eu tenho a chamada metonímia. Eu estou trocando aqui música pelo autor, né? Autor pela obra, pelo menos assim falando. Então, eu tenho metonímia, já tiro aqui a letra B, que diz que é metáfora. Ok? Gabarito letra C, já de cara. Tranquilo? Trocou aqui. Aquela coisa triste no fundo da sala era a música de Chopin. Não Chopin, hein? Ok? Tranquilo? Respirem. Calma. Questão 3. Bora. Chimbalaie, quando vejo o sol beijando o mar. E aí? Chimbalaie, quando vejo o sol beijando. O sol beija. O sol tem boca. O sol tem capacidade de beijar alguém? Não. Sol é ser sem vida. É um ser inanimado. Quem beija é um, sei lá, gente eu sei que beija. Um cachorro te beija? Pode ser. Né? Coisa de ser vivo. Coisa de ser animado. Como é que é o nome? Prosopopeia ou personificação. Então, aqui eu tenho prosopopeia. Vamos lá na alternativa C para dar uma olhada? Prosopopeia. Ok? Eu quero ser para você a alegria de uma chegada. Ainda bem que eu sou professor e não sou cantor. Eu quero ser para você a alegria de uma chegada. Eu quero ser para você o clarão trazendo o dia, iluminando a sacada. Tem como eu ser realmente, literalmente, isso aqui? Eu posso ser a alegria de uma chegada? Eu posso ser o clarão trazendo um dia, iluminando a sacada? Não, isso aqui tem um tom metafórico. Isso é uma comparação implícita. Eu quero ser para você a alegria de uma chegada, ou seja, eu quero ser para você uma coisa boa. Eu quero ser para você o clarão trazendo o dia, iluminando a sacada. Eu quero ser uma coisa boa para você. Mas o quão boa? Porra, eu quero ser tão bom como se fosse uma alegria de uma chegada, como se fosse trazendo um clarão, trazendo o dia, iluminando a sacada. Eu quero ser tão bom para você como se fosse isso. Como? Mas eu tenho o como? Não tenho como. É implícito esse. Então, para fechar aqui, querida metáfora. Questão 5. Qual a figura de linguagem está presente no período descobriu que o colesterol mata e mata, descobriu que o colesterol mata e, mais que depressa, todos os jornais, revistas e TVs despejaram sobre nós toneladas de advertências. Despejaram sobre nós. Tem como despejar sobre nós toneladas de advertências sobre o colesterol? Olha para mim. Pensa que tem um caminhão passando em frente à sua casa, jogando em cima de você um monte de advertências, mas não são um monte, não, são milhares de advertências. Tem como? Não. Isso, meus amigos e minhas amigas, é uma hipérbole, é um tremendo exagero. Tem contraposição de ideias? Não tem antítese. Tem, estou amenizando uma situação? Não tem eufemismo. Algum ser vivo aí está dando característica para um ser não vivo? Não, não tem personificação. E prosopopeia? Por incrível que pareça, ele trouxe personificação e prosopopeia, cada um numa alternativa. Mas perceba que não está cobrando a diferença, está cobrando hipérbole. Maravilha? Volta para mim. Foi um prazer estar aqui com vocês e vai, ó, vai, vai acelerando a matéria aí, tá? Sua prova está chegando, não dá mole. Beleza? Até a próxima.